Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana, lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, segundo trimestre de 2025. Nesse trimestre, como você sabe, nós estamos estudando a história de Davi, e a lição de hoje, a lição de número 5, nos traz o tema Davi provado pelo ciúme. Lembrando que você que gosta de ministrar com slides, então seja um assinante do ebdenfoco.com. Sendo um assinante do ebdenfoco.com, você tem slides da revista CPAD 100% baseado na revista, com imagens de qualidade prontos para serem usados. O conteúdo dessa assinatura contém slides das lições de adultos, slides das lições de jovens, mais bônus, slides de escatologia, slides de discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Acesse o site www.ebdenfoco.com ou entre em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp 94 é o DDD 984092869. Vamos então para o nosso comentário. O texto principal da lição se encontra em Salmo 25 e 21 e diz: Guarde-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. O salmista dizendo que prefere viver em retidão e sinceridade, e isso porque ele confia no Senhor. Resumo da lição nos diz: a vida de Saul foi marcada pelo ciúme, levando a uma implacável perseguição contra Davi, que, por sua vez, foi um homem com princípios e íntegro. Nós vemos aqui o resumo da lição nos dizendo que Davi, após sua grande conquista e suas grandes conquistas, ao invés de ter o reconhecimento, ao invés de ter a gratidão do rei, ele tinha a perseguição do rei. O texto bíblico da lição se encontra em 1 Samuel 18, 7 a 16. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas você com certeza já deve estar estudando esse texto. Então vamos para a nossa introdução. A partir da derrota de Golias, a vida de Davi passou a ser ameaçada constantemente por Saul. Em crises crescentes de ciúme e revolta, o rei constantemente conspirava para matar o ungido do Senhor. Como eu falei, observando ali o resumo da lição, após a sua mais épica vitória, Davi, ao invés de ter o reconhecimento e a gratidão do rei, ele se torna alvo do ciúme e da ira do rei. E o rei tem crescentes crises de ciúme e revolta e procura sempre matar a Davi. Numa visão natural, nós olhamos para essa história e esperamos que o grande monarca deveria olhar para Davi com gratidão. Mas um homem tomado pelos ciúmes e pela inveja não age com gratidão de modo nenhum. Nessa lição falaremos sobre os ciúmes e suas características, envolvendo uma análise sobre o que houve nos dias de Davi. O ciúme de Saul, o primeiro tópico. Um rei ciumento. O ciúme é um sentimento danoso que traz tristeza, frustração e prejudica a capacidade de refletir com clareza. Traz tristeza e frustração. Tristeza porque a pessoa se sente completamente injustiçado. Quem tem ciúme pensa que ela é injustiçada. Frustrado porque a pessoa pensa que não consegue, que é incapaz. E com isso prejudica a capacidade de refletir. Está dominada por sentimentos ruins. Então é importante ter muito cuidado quanto ao ciúme. O dia da vitória de Davi sobre Golias foi celebrado por todos, porém despertou no rei uma diferente percepção e uma crescente indisposição para com os jovens. Nós sabemos, historicamente, que os monarcas são, na sua maioria das vezes, orgulhosos, são narcisistas. E Saul tem ainda um aspecto que piora a situação dele. Ele havia perdido a presença de Deus e recebido a presença de um espírito mau que o atormentava. Os reis por si só já são bastante orgulhosos, já são narcisistas. Na situação de Saul é ainda pior. E com as vitórias de Davi, ao invés de Davi ser alvo da gratidão do rei, ele é alvo da inveja e do ciúme e da ira do rei. A derrota dos filisteus evidenciou o fato de Deus estar com Davi e não mais com o rei. Em reconhecimento a tal feito, o jovem foi elevado à posição de liderança no exército de Israel e passou a ser admirado e respeitado por muitos. Mas este ato despertou
a ira e o ciúme do rei Saul. Os cânticos que ecoavam o feito de Davi traziam a inveja e provocavam um crescente ciúme em Saul. Gradativamente, o rei ficou descontrolado e movido por um desejo de destruir o suposto adversário. Isso aqui é importante, né? A expressão aqui, descontrolado. O ciúme levou à inveja, a inveja à ira e ao descontrole. Saul se tornou um homem descontrolado. As pessoas que estavam perto de Saul não gostavam de estar perto dele. Quem estava perto de Saul era geralmente sua família e ainda assim de forma completamente constrangida, e os demais servos porque eram obrigados, porque ele se transformou numa pessoa indesejada, incapaz de ter uma boa convivência. Como é triste como um líder ou qualquer pessoa como Saul é tomado por ciúmes e inveja de seus liderados. Todas as suas percepções serão turvadas pela amargura e o medo de ser ofuscado. Existem muitos líderes na igreja que também pensam isso. Existem pastores que não dão oportunidade para novos obreiros porque têm medo de se tornar o segundo, né, de perder posição. Isso é um problema sério, porque isso explica a mesquinhez e a pequenez de uma pessoa. A pessoa que tem medo de ser substituída, ela é uma pessoa fraca, é uma pessoa incapaz. Porque se você tem medo de ser substituído é porque você é incapaz de ser tão bom quanto deveria ser. Não haverá satisfação nas conquistas, pois sempre será assombrada pelos temores de sua própria mente doentia. E o seu principal objetivo será desqualificar os demais, esquecendo-se assim do que deveria ser prioridade, né? A pessoa que é tomada pelo ciúme, pela inveja, não há conquistas que valham a pena. Não há conquistas para celebrar, porque tudo está dominado pelo desejo de estar na frente e, se possível, de colocar quem está na frente para trás para que possa estar no primeiro lugar. Prossigo para o alvo. O ciúme pode ser superado mediante o direcionamento divino em nossas vidas. No entanto, devemos buscar em Deus sempre uma postura baseada no amor. 1 Coríntios 13:4, que diz que o amor é paciente e benigno e o amor não arde em ciúmes, né? Nós devemos ter o desejo de ver o nosso próximo abençoado e não de vê-lo destruído. Se negligenciarmos o problema do ciúme, permitiremos uma série de dificuldades, como a abertura a outros pecados, a ira violenta, o rancor e a falta de sensibilidade para as questões espirituais. A primeira coisa que o ciúme faz é nos trazer a ira, o rancor e a falta de sensibilidade. De fato, uma pessoa ciumenta, ela passa a viver de forma irada porque ela pensa que está sempre sendo colocada para trás, está sempre sendo injustiçada. E com isso, ela desenvolve rancor, ódio. Ela não tem mais sensibilidade para com quem está à volta dela, para com as questões que são essenciais da vida. Perceba o quanto que o ciúme é uma coisa gravíssima. Como consequência, famílias sofrerão, amizades serão destruídas, vínculos serão quebrados e projetos serão desfeitos. Não haverá confiança. Não tem como você desenvolver um projeto se não tem confiança entre os integrantes da equipe. Não tem como você ter uma família abençoada se não tem confiança entre os membros desta família. Não tem como você ter um casamento abençoado, um relacionamento abençoado, se não tem confiança nesse relacionamento. O ciúme é um verdadeiro câncer que destrói de dentro para fora todos os relacionamentos. O ciúme ofusca nossa visão e nos impede de alcançar nosso alvo maior, né? Todos nós temos alvos, todos nós temos objetivos, mas o ciúme consegue cegar uma pessoa. Você já viu aquela expressão cego de ciúmes? Pois é, o ciúme consegue cegar uma pessoa, não deixa a pessoa ver no outro qualidades, virtudes, apenas o desejo de possuir, de impedir que aquela pessoa seja feliz. Segundo tópico, um homem com princípios. Saul, o escolhido de Deus. Muitos equivocadamente acreditam que Saul não foi escolhido por Deus e nem buscava obedecer a Deus.
A verdade é bem diferente. O texto sagrado nos informa que Saul foi escolhido por Deus, sim. 1 Samuel 9,16, onde diz: amanhã, a esta horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. A diferença da questão da escolha de Saul, lembra-se bem aqui, atentei para o meu povo, né? Saul é uma escolha de Deus para satisfazer o coração perverso do povo. Por isso que Saul não dá certo. Lembra daquela, parece clichê, mas lembra dessa ideia que é melhor, o que Deus tem para nós é melhor do que aquilo que nós temos para nós mesmos. Que a vontade de Deus é melhor. Lembra dessa? Parece clichê, mas não, é verdadeiro. Isso é bíblico. Nós temos aqui, Davi foi uma escolha pessoal e eterna de Deus. Saul foi uma escolha de Deus para atender o desejo do coração do povo. Então Saul é parecido com o povo. Davi é parecido com aquilo que Deus idealiza como o ideal. Mas Saul é aquilo que parece com o povo. Saul é uma expressão do coração do povo. Completamente instável, ciumento, com pouca fé, volátil, se desvia por qualquer motivo, está sempre instável. Esse é Saul e esse era o povo. Davi é completamente diferente, porque Davi atende aquilo que Deus propõe como ideal. Não o homem perfeito, mas o homem que completamente dependente de Deus. Ungido por Samuel, Saul foi cheio do Espírito Santo de Deus. Chegou até a profetizar. Lá em 1 Samuel 10:11 nós vemos isso. Tanto Davi quanto Saul foram ungidos pelo mesmo profeta e escolhidos por Deus. No entanto, um manteve-se fiel e ao cair buscou levantar-se, já o outro não. Essa é a grande diferença. Davi é aquele ideal de homem que Deus quer. Não o homem perfeito, mas o homem sincero. Saul é o reflexo do coração do povo, um povo que está sempre buscando o benefício próprio e se esquecendo de Deus. Quando peca, procura um culpado, mas não assume a responsabilidade. Saul foi rejeitado porque pecava e não assumia a responsabilidade, assim como o povo de Israel sempre fazia. Davi não, nós conhecemos o Salmo 51, por exemplo, que quando Davi peca com Batseba, ele derrama diante do Senhor. E existe uma série de outros salmos de Davi, de momentos da vida de Davi que é registrado na Bíblia, que demonstra esta fidelidade, essa postura de homem sempre buscando ser fiel a Deus, apesar de suas fraquezas. Ser escolhido por Deus é uma grande honra, mas esse fato não garante o êxito ao longo da caminhada. Precisamos caminhar de acordo com a vontade do Senhor. Jovem, não basta ser filho de crente, não basta ser piedoso, não basta ser membro de uma igreja avivada, é preciso transbordar no amor que vem de Deus e buscar a real presença do Espírito Santo em sua vida. Isso é importante. Inclusive a gente tem aquela ideia, né? Nascido no Evangelho. Ninguém é nascido no Evangelho. Nós somos nascidos em um lar cristão. Mas nós precisamos reconhecer Jesus. Nós precisamos ter a nossa comunhão com Deus. Nós precisamos nos espelhar em Davi e olhar para Deus como o Senhor da nossa vida, não como aquele que deve algum favor para nós, como Saul imaginava. No início do reinado, Saul fez o que era correto aos olhos do Senhor. Sempre buscava caminhar na direção de Deus e agia conforme a vontade divina. Porém, próximo ao final de seu reinado, chegou até a consultar uma feiticeira e negligenciar as orientações divinas, literalmente o fundo do poço. Vale lembrar que Saul não caiu da noite para o dia. Uma série de advertências que Samuel faz a Saul para que ele se mantesse fiel, e ele não recua na desobediência. É por isso que lá ali pelos capítulos 15 e 16, nós temos aquela questão importante, especialmente no capítulo 15, onde ele tenta se justificar diante de Samuel, e Samuel diz: Deus tem mais prazer em que obedeça a sua palavra do que em que se ofereça sacrifício. Saul queria desobedecer, oferecer um sacrifício para compensar. É aquela pessoa que acredita na salvação pelas obras. Ela peca, depois faz uma coisa boa para compensar. Não é assim. A vida é dependência exclusiva de Deus.
É obediência à sua palavra. E era isso que Davi vivia e era exatamente isso que Saul não fazia. Um reinado de grandes feitos. Saul foi conduzido por Deus e nos primeiros anos do seu reinado foi responsável por trazer muitas vitórias para Israel e um forte combate à idolatria e feitiçaria, o que é muito contraditório, né? No sentido ideário, claro, né? Porque Saul, no final da sua vida, ele consultou uma feiticeira, mas ele era o cara que combatia os feiticeiros. Ele estava tão desesperado, a pessoa sem o Espírito Santo vive tão desesperado que ele recorre até aquilo que ele anteriormente entendia como algo errado. Nesse primeiro período, as campanhas militares proporcionaram a integração de uma grande área. Os vínculos entre as tribos foram fortalecidos e o povo alegrou-se com a presença de um rei. O povo queria tanto um rei, Deus deu a eles um rei. O problema é que o rei era uma expressão do coração do povo. E assim como o povo era instável, o rei também era. E cedo ou tarde, isso ia ter problema. Por isso que nós precisamos viver a vontade de Deus, porque as nossas vontades são imperfeitas. Cedo ou tarde nós vamos nos frustrar com aquilo que nós realizamos, mas com aquilo que Deus faz, nós não nos frustraremos. Porém, não basta ser escolhido, é preciso ser conduzido pelo Senhor, né? É nesse quesito, e nesse quesito o rei foi reprovado. Nós precisamos ser conduzidos, por isso que é importante, eu venho sempre dizendo, nós precisamos buscar a vontade de Deus, estar satisfeito nas realizações que Deus faz e não nas que nós fazemos, porque cedo ou tarde nós nos cansaremos dessas coisas. Saul, que começou bem seu reinado, foi afastando-se de Deus, usurpando posição que não era sua, desobedeceu ordens claras divinas, ofereceu sacrifício de forma ilegítima. Olha, que eu falei agora há pouco, a derrocada de Saul não foi uma coisa da noite para o dia. Ele vinha traçando uma caminhada de desobediência há muito tempo, até que não foi mais aceito por Deus. E por quê? Por causa do seu pecado? Não, por causa da sua obstinação. Porque pecados todos cometemos, Davi cometeu, mas não foi obstinado. Saul foi obstinado e não voltou atrás, não se arrependeu. Fez votos insensatos, trazendo sofrimento aos seus, e quase matou seu próprio filho, tomado pela ira. Construiu uma coluna para a sua própria glória, né? Fez um memorial para si mesmo, se envolveu com feitiçaria, perseguiu pessoas escolhidas por Deus e finalmente desviou-se por completo do bom caminho. Volto a repetir, e é importante que a gente converse sobre isso, professor, discuta com seus alunos. A desviada, né, a derrocada, a queda de Saul não aconteceu da noite para o dia, não aconteceu numa semana e não aconteceu num mês. Tá? A vida dele foi uma vida de desvios. E por que eu digo que isso é importante, que o professor deve explorar isso com seus alunos? Porque muitas vezes nós vemos uma pessoa, fulano se desviou. Mas isso não acontece da noite para o dia, gente. Você vem alimentando, a gente vai alimentando coisa, vai dando espaço para coisas, daqui a pouco essas coisas tomou o espaço de Deus na nossa vida e aí a gente cai. A queda de uma pessoa nunca é da noite para o dia. É por isso que a Bíblia está cheia de advertências sobre nós vigiarmos. Davi, um homem de princípios. Ungido rei entre seus irmãos mais velhos e aparentemente aptos aos olhos humanos, célebre pela batalha contra Golias, respeitado e admirado por multidões, perseguido por um rei implacável por longos anos e convicto de que um dia seria rei, um quadro que levaria muitos à impaciência e ao desejo de acelerar o tempo. Davi, esperando seu tempo, né? Lá pelos seus 17, 18 anos ele foi ungido, mas ele só assumiu o trono aos seus 30 anos, depois de muito tempo, depois de muita correria, de servir a saúde, de servir ao exército, de servir à nação, depois de ser perseguido, quase morto, se fingir de louco, fugir, voltar, casar e tanta coisa Davi viveu até assumir o trono. Nossas realizações têm processos. Especialmente para jovens que vivem no mundo do imediatismo, é importante lembrar disso. A vida tem processos, tem caminhos que precisam ser trilhados.
E se a gente ultrapassar, a gente atropelar esses processos, certamente será um fracasso. Mas como Davi era diferente, paciente, temente, fiel ao Senhor, humilde, dedicado em aprender, zeloso em seus compromissos na corte, fiel ao rei e ao reino, fiel ao rei, viu? Isso é importante, fiel ao rei, que queria matá-lo. Esse era o perfil de Davi, um homem que jamais tentou usurpar o trono de Saul, mesmo sabendo que ele sim seria o futuro rei, e sempre se manteve firme em seus princípios, agindo com muita inteligência emocional, coisa que falta muito nos jovens, na maioria das pessoas de hoje, que se afeta por qualquer coisa, que não pode ouvir um não que se desespera, que não pode ter uma queda que acha que tudo acabou. Isso aqui é maravilhoso. Davi tinha uma forte inteligência emocional. Apesar de todas as perseguições, de todas as acusações, ele continuava fiel ao seu propósito. E como diz aqui o comentarista, um fator determinante em um tempo de tantas adversidades. Ter resiliência, ter inteligência emocional, acreditar que aquilo que Deus falou é verdade. Terceiro tópico, integridade à prova de ciúmes. A lógica humana. Ao olharmos a história de Davi, percebemos que diversas vezes a lógica humana nitidamente longe dos padrões divinos. A lógica humana defende a autopromoção, a prevalência da força humana e da imagem vigorosa, da maioria numérica, do direito aos prazeres, à vingança, às riquezas, aos privilégios e ao domínio sobre o próximo e muito mais. Essa é a lógica, né? Qualquer pessoa que tenha oportunidade de crescer na vida, ela vai querer autopromoção, ela vai querer autoprevalência, ela vai querer imagem de grandeza, de força, né? Vender essa autoimagem. Ela vai entender que ter mais é melhor e isso lhe dá mais poder, mais força. Ela vai entender que ter mais lhe dá direito a ter mais prazeres. Ela, por ter mais, por ser maior, ela vai pensar que tem direito de exercer vingança. E quanto mais tem, mais quer, mais riqueza. E tem riqueza que é privilégio, que é domínio sobre o próximo, sobre tudo. Fujamos dessa lógica e nos deixemos ser guiados pelo Senhor. João 17,16 diz: eles não são do mundo, como também eu não sou. Nós não somos desse mundo. E se não somos desse mundo, nós não vivemos nessa lógica. Não é essa lógica que nos guia. É a palavra de Deus. O homem dirigido por Deus. Quando estamos sob a direção divina, escolhemos a sobriedade, a mansidão, a confiança no Senhor, a consolação, satisfação em Deus, amor e a intercessão. Por exemplo, Mateus 23:12 diz: quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Não é a lógica do mundo, é a lógica de Deus. É a lógica de Deus. Estando na direção de Deus, nós vivemos a vontade de Deus. Os mansos herdarão a terra. Vivemos de confiança no Senhor. Seremos consolados por Deus, como diz lá nas bem-aventuranças. Temos satisfação em Deus, como diz Davi no Salmo 23, o Senhor meu pastor e nada me faltará. Mateus 5,44, intercederemos pelas pessoas, nos preocuparemos com a vontade de Deus, com aquilo que Deus nos ordena. Quando estamos na direção de Deus, a vida é outra. É diferente do mundo, da lógica mundana. Vivemos na contramão da triste realidade encontrada em nossos dias. Se a lógica mundana nos pede uma reação, Cristo nos mostra outro caminho. A lógica humana vai exigir de nós aquilo que Saul fez. Você se sentiu magoado? Revide. Você se sentiu usurpado? Tome na força. Se você acha que não está no lugar que você queria, ultrapasse os limites. Passe por cima do que for necessário. Mas essa não é a lógica de Deus. A forma como vivemos não faz sentido para os que são do mundo, mas reflete uma luz que a seu tempo pode promover uma verdadeira transformação para os que ainda não crerem.
Afinal de contas, Mateus 5,14 nos diz, né? Vocês são a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. Nós, de fato, somos diferentes do mundo. Nós somos a luz do mundo. Ou seja, nós vamos transformar a realidade do mundo. Se nós transformamos a realidade do mundo, então a nossa lógica não é a lógica do mundo. Nós vivemos na contramão do mundo. Isso é importante que a juventude cristã entenda que nós não somos desse mundo, nós somos a luz desse mundo. Nós estamos aqui para contrapor, nós vivemos na contramão. Se nós somos aqueles que fazem a diferença no mundo, a nossa lógica é por necessidade diferente da lógica do mundo. Quando dirigidos por Deus, somos levados a um padrão elevado, tendo em Jesus a nossa referência maior. Dessa forma, onde estivermos, ali as pessoas sentirão algo diferente e por meio da vida dos cristãos serão alcançados por uma bênção especial. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Olha só, sal da terra e luz do mundo. Qualquer lugar que não tenha sal, nem tenha luz, é uma coisa. Mas será outra coisa completamente diferente quando tiver sal e luz. Quando dirigidos por Deus, somos levados a um padrão elevado, tendo em Jesus nossa referência maior. Dessa forma, onde estivermos, ali as pessoas sentirão algo diferente e por meio da vida dos cristãos serão alcançadas por uma bênção especial. Olha só, a Bíblia diz que nós somos sal e luz. O sal faz diferença em qualquer ambiente. A luz também. Qualquer ambiente que você chegar como cristão, que eu chegar como cristão, ele deve ser transformado. Não apenas transformado, mas melhorado. Como referência do sal, dê sabor, dê alegria, dê paz, traga tranquilidade para o ambiente que você está. Como luz, traga clareza, traga brilhantismo, traga eficiência, traga paz para este lugar, traga certeza. O cristão precisa ser um instrumento de Deus nesta sociedade perdida. Como sal que traz sabor, que traz alegria, que traz satisfação. Como a luz que ilumina, que traz clareza, que traz paz, que traz segurança. Nós precisamos assumir que, como dirigidos por Deus, devemos levar o melhor de Deus para esse mundo em qualquer lugar que chegarmos. Nossa conclusão. Ao longo desta lição, podemos refletir acerca de dois homens com perfis bastante distintos, apesar de terem sido escolhidos por Deus. Saul nos mostrou a lógica do mundo, a inclinação a fazer o mal e a se esquecer do Senhor. Era um reflexo do coração do povo que vivia fazendo isso. Davi nos mostrou um coração com princípios, íntegro e desejoso de caminhar na direção de Deus, apesar das suas fraquezas. Diante dessas duas histórias de vida, somos chamados a uma escolha. Sigamos o bom exemplo. Sejamos humildes, apesar das nossas fraquezas, reconhecendo elas, mas dependendo de Deus. Muito bem, chegamos ao final. Se você usa os nossos slides, tire uma foto de você ministrando e nos envie para os nossos registros. E é isso aí, acesse www.ebdemfoco.com ou entre em contato conosco pelo WhatsApp para mais informações. Lembrando que na plataforma ebdemfoco.com você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. Ficamos por aqui, até a próxima, paz e bem a todos.